Boa tarde, minhas amigas, amigos do canal Iraci e suas artes no YouTube. Hoje eu quero compartilhar com você, minha amiga, que quiser ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo e refletindo nela e convido você a refletir comigo esta palavra. Eu já li muitas vezes e o título dessa palavra diz assim, não devemos temer os homens. Aí é bem curtinho, está no capítulo 12 de São Lucas e eu vou ler a partir do 4 até o 12. Diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Eu estava aqui pensando o que falar dessa palavra, porque ler, a gente lê, né? Lê e cada um interpreta, entende da maneira que Deus dá capacidade para ele entender, né? Mas eu estava aqui pensando o que falar, né? Mas aqui no início da leitura, o Senhor nos faz uma advertência. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Nós vemos nos dias de hoje, meus amados, que todo mundo está se trancando dentro de casa com medo da malandragem dos homens sanguinários, né? Dos bandidos que estão circulando no mundo, né? E aqui no Brasil também, tanto que o policiamento tem sido redobrado, né? Os esforços da polícia para poder pegar em gangues, né? Que estão aí fazendo, sequestrando gente para fazer piques, né? No celular, sequestrando gente por saberem que tem bastante dinheiro, fazendo arrastão, dando pedrada nos carros em determinados lugares das estradas para poder roubarem. É muita maldade. E aqui Deus está nos advertindo para nós não ficarmos temerosos com os que podem matar no nosso corpo.
Porque tem muita gente que fica se escondendo com muito medo realmente desses marginais, mas não percebe que por trás de tudo isso tem um marginal maior, que foi aquele que tentou Jesus lá no deserto, antes de Jesus ser crucificado, que é o adversário das nossas almas. Ele, além dele ser poderoso para induzir as pessoas a tirarem a vida do outro, a matar, ele ainda pode, com o procedimento que ele faz com as pessoas, afastarem as pessoas do temor que a pessoa deve ter por Deus, do amor que a pessoa deve ter por Deus. Porque se nós tivermos o temor a Deus e o medo de sermos lançados no inferno, né, de ser mortos a qualquer momento por bandidos e não estarmos preparados espiritualmente, se nós estivermos com esse temor em nosso coração, com esse medo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer conforme a palavra está dizendo aqui, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. E quem me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Então, e ainda ele faz uma pergunta: não valeis vós mais do que os passarinhos? No entanto, os passarinhos são cuidados, quanto mais nós, que somos filhos, criaturas feitos à imagem de Deus, né? Então, por isso ele fala aqui que e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então tem muita gente murmurando, muita gente que não dá crédito ao poder do Espírito Santo. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que estavam na estrada e olharam para trás e tinha um anjo sentado no banco traseiro e logo em seguida aconteceu um acidente, mas ele não morreu porque tinha um anjo dentro do carro dele. Quer dizer, o Espírito Santo estava ali dentro do carro protegendo ele. Eu tenho experiência dessas bênçãos de Deus, que Deus nos dá a todo momento livramento. Eu não vou contar aqui o testemunho, mas eu já recebi muitas bênçãos do Senhor. Eu vou contar uma só, que é uma, assim, a gente estava vindo uma vez de São Paulo para cá, para o interior onde eu moro, e estava passando aqueles tremiões, sabe aqueles caminhões de clipo que carrega cana, né? Aquelas carretas, 3 carretas, uma ligadas na outra. Então, essa carreta estava passando a estrada do qual nós estávamos indo por ela. E quem estava dirigindo era meu genro. Na hora, não ia dar tempo, gente. Não ia dar tempo do nosso carro, daquela carreta passar sem que nosso carro batesse naquela carreta. Mas eu clamei ao Senhor naquele momento e pedi misericórdia. E o meu genro ficou meio assustado, meu marido, mas para a glória de Deus, foi a conta, meus queridos. O traseiro daquele caminhão passou e meu genro passou também. Mas foi assim, questão de segundos. Isso por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava conosco. Esse é um testemunho só. Porque tem muitas bênçãos, muitas bênçãos. Então, aqui está dizendo, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades,
Não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que convém vos falar. Então nós, naquela hora, eu, pessoalmente, não sei se minha família se lembra disso, mas eu me lembro. Eu, naquela hora, me apeguei com quem? Com Deus, porque eu sabia que só dele poderia vir a minha proteção, a nossa proteção. E foi exatamente o que nos aconteceu. A proteção divina nos deu o livramento. E aqui Deus está falando que nós não temos que ter medo, ficar perplexo, sabe? Do que pode fazer o homem contra nós, mas estarmos perplexos do que pode o nosso inimigo fazer por nós e nós sermos lançados no inferno por conta de não estarmos observando o poder de Deus em nossas vidas. Temos que estar com nosso coração ligado ao nosso Pai Celestial para que, no momento desse, Ele nos dê o livramento. No momento que alguém perguntar para nós a respeito de algo, que fazer, porque a pessoa às vezes se acha desolado, desesperado, querendo uma palavra de consolo, nós também tenhamos uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para trazer para aquela pessoa que está precisando. Conforme aqui fala, que o Espírito Santo nos dá a palavra certa. Então, meus amados, não devemos estar temerosos o que esses bandidos, esses marginais estão aí fazendo. Devemos sim ficar preocupados e tomar toda a cautela que nos é possível tomar, mas lembrando de que nós devemos estar temerosos, preocupados em estarmos com a nossa vida alicerçada na palavra do nosso Pai Celestial, para que na hora certa Ele nos dê o livramento, na hora certa Ele nos dê a sabedoria para nós podermos falar para alguém a respeito dele. Gente, eu tenho um testemunho lindo para contar, mas eu não vou contar agora. Numa próxima ocasião eu conto. Eu não sei se eu já contei aqui em nenhuma dos meus momentos de reflexão. Mas Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Não tem como nós não amar esse Deus. Então, o homem está fazendo muitas coisas ruins. A gente está vendo a guerra aí, ó. Estão falando em armamentos nucleares, né? E olha, tá um caos, né? Pararam de falar um pouquinho por causa da política agora, né? E que nós também precisamos saber em quem votar, porque de bandido o mundo já tá cheio, né? Então a gente tem que saber escolher muito bem mesmo, né? Mas essa guerra tá trazendo muita morte, gente. Como tá o coração desse povo? Será que eles estão com medo do homem ou com medo do diabo? Com medo do inimigo, que é mais poderoso que o homem, que está fazendo toda essa barbaridade na terra? Vamos refletir nessa palavra, meus amados, e vamos cuidar da nossa vida espiritual em primeiro lugar, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Amém, queridos? Fiquem com Deus, que Jesus ilumine a mente de todos nós e que nós possamos estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Amém, queridos? Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Vou estar postando algo bem interessante para vocês. E compartilhe o meu canal, Iraci Suas Artes, para aqueles que não sabem. Amém.